Olá, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Papo de Outlier, o podcast da GAVB, a consultoria de dados do Grupo Boticário. Por aqui você encontra conteúdo sobre tecnologia, data science, estratégia de negócio, inovação e muito mais. Eu sou a Patrícia Cruz, anfitriã desse episódio, e atuo como Data Science Leader na GAVB. Eu estou aqui hoje com o Matheus Garibaldi, diretor de produtos de dados do GB, para falarmos sobre como os dados ajudam na tomada de decisão. Vai ser um bate-papo para mostrar onde os dados podem impulsionar vendas, mitigar riscos, melhorar a experiência do cliente, tudo que é possível fazer com um dado. Bom, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, com cabelos para baixo do ombro, uso óculos, estou de headset e uma blusa rosa. Pode se apresentar, Matheus, por favor? Olá, Patrícia, tudo bem? Então, meu nome é Matheus Garibaldi, eu sou diretor de produtos de dados IA aqui do Grupo Boticário. Eu sou um homem branco, loiro, estou usando óculos e uma camiseta preta. Obrigada, Matheus. Bom, pessoal, antes da gente começar o papo para valer mesmo, vale lembrar que esse podcast ele é produzido pela GAVB, uma empresa nacional referência em tecnologia e inovação, que transforma dados em oportunidade para o seu negócio. Depois desse episódio, aproveita para saber mais sobre a GAVB no nosso site gavb.com.br. Mas fique tranquilo, que as nossas redes sociais estão na descrição desse episódio. E você pode ouvir a gente pelo seu streamer favorito. Já aproveita e segue o Papo de Outlier para não perder nenhuma novidade. Tem muita coisa boa vindo por aí. Bom, Matheus, para começar nosso papo, queria falar sobre a coleta e o monitoramento de dados em tempo real. Vou dar um exemplo aqui para ilustrar a pergunta. Uma empresa inovadora lança uma linha de produtos de cuidados capilares e os clientes estão compartilhando o quanto estão felizes com a melhoria da textura e o brilho. Como o monitoramento dos dados em tempo real pode ser uma vantagem na coleta desses feedbacks positivos durante o lançamento. Legal, Patrícia. Então, eu vou até pegar o gancho aqui do teu exemplo e falar um pouquinho sobre o tempo real, né? Porque numa visão mais técnica, para quem aqui é programador, quando a gente fala de tempo real, muitas vezes pensamos em algo como milissegundos, algo super rápido. E também acontece esses cases. Já em cases onde o planejamento ele é mais longo, como no case que você apresentou de lançamento de produto, o tempo real às vezes pode ser até um dia ou uma semana, porque ninguém vai conseguir lançar um produto numa noite que apareceu, vamos supor, um batom ali azul de uma cor muito específica e no outro dia já está ali na gôndola vendendo esse outro batom no concorrente, né? Então, o tempo real ele é relativo. Temos cases aqui também, como por exemplo, de fraudes, onde sim, o tempo real a gente está falando em milissegundos, então quando uma pessoa entra e faz um cadastro no nosso e-commerce ou no nosso na nossa forma de venda direta aqui, a gente precisa rapidamente identificar todo o histórico da pessoa, se é possível que isso não seja uma pessoa, mas seja uma fraude, e conseguir se preparar para isso. Então, independente do caso de tempo real seja um pouco mais longo ou super curto, como o de milissegundos, ambas as visões são super estratégicas quando a gente fala de uma empresa orientada a digital aqui para estar alavancando o dia a dia do negócio. No caso mais longo, a gente acaba utilizando de ferramentas que podem ser algumas pagas ou até próprias de desenvolvimento, como web scraping, entendimento ali em páginas de concorrentes, YouTube, do que está acontecendo, trazendo isso para o nosso banco de dados e ajudando a retroalimentar aqui algum dashboard de monitoramento na empresa para poder tomar uma decisão e uma reação rápida, ou em casos de really real time, a gente diz, né, que é aquele monitoramento super rápido, a gente já tem modelos aqui no Grupo Boticário de rodar no caso que eu estava dando de exemplo de fraudes, e entender realmente se aquele cadastro, aquela compra feita naquele momento, existe aqui uma probabilidade e a gente fazer algum tipo de double check ou até um bloqueio do cliente, caso seja necessário aqui, se existe uma certa desconfiança. E você tem algum exemplo que pode compartilhar com a gente de dados em tempos reais que foram utilizados aqui dentro do GB?
Seja de lançamento, de repaginação de marca, de produto. Você tem algum exemplo que você pode compartilhar que você acha interessante? Pensando na parte de lançamento de produtos, a gente acaba ficando sempre, em linha com o que o mercado está pedindo, né. Então muitas vezes, a gente tem que se adaptar a padrões de cores, principalmente quando a gente fala de maquiagem, tá. E existe um pipeline de desenvolvimento de produtos em P&D, que pode ter um horizonte curto ou ou longo, que estamos falando de anos de desenvolvimento. Mas hoje no P&D nós conseguimos aqui muitas vezes reagir em lançamentos de 5, 6 meses de produtos, aonde nós já temos formulações muito parecidas e identificamos um padrão de cor ou de tendência que foi lançado, seja no Instagram, no TikTok, de uma forma muito rápida, através dessa coleta e principalmente pelas influencers, que acabam ditando muito essa moda e pode mudar aí o caminho no curto prazo, né. Bem legal isso. E vocês fazem mais, tenho certeza que no GB é feito mais análises do consumidor. Como os dados conseguem entrar ali estrategicamente e personalizar essas experiências, otimizando os esforços de marketing e de outras áreas também, gerando uma melhor experiência para o cliente e também uma maior assertividade para a empresa, né? Legal, Rodrigo. Eu acho que a primeira pergunta que a gente acaba se fazendo quando começa a trabalhar com dados do consumidor é: "Puxa, aonde que eu vou conseguir esses dados, né? Como que eu vou capturar esses dados do consumidor?". E muitas vezes a empresa já tem esse dado e ele já nasce no próprio cadastro do cliente, quando a gente passa todas as nossas informações de localização, idade, gênero, enfim, são várias informações super importantes, estratégicas, e obviamente que depois de Até o cada. histórico de compra, né? Perfeito, até o histórico de compra, você acaba gerando todo um rastreio de perfil e gosto aqui dos nossos consumidores. Bom, existem estratégias muito consolidadas que toda empresa que trabalha com essa área de personalização do cliente acaba desenvolvendo, modelos como segmentação, dos consumidores para entender diferentes perfis, histórico de compra e cadastro. Acho que essa é a trilha básica que toda empresa tem que começar a seguir para chegar nessa personalização. E depois que você vai atingindo certa maturidade de desenvolvimento, entendimento realmente de quem são meus clientes, esses segmentos, você acaba, vou dar um exemplo aqui no Boticário, que eu acho que é bem específico, até desenvolvendo modelos super específicos do negócio. Por exemplo, boa parte dos produtos aqui no Boticário são para presentear e não para consumo próprio. Então, não faz sentido muitas vezes você pegar o cadastro do cliente e entender que tipo de pessoa fisicamente falando, né, seria esse consumidor, sendo que ela só compra Boticário para presentear para outras pessoas. Então é muito mais o histórico das pessoas, da compra dessa pessoa, que vai ditar o padrão de comportamento de presentear. Dado isso, o que fizemos? A gente entendeu que existem esses 2 grandes grupos de uso próprio e presentear, e hoje nós temos um modelo de personalização aqui, que entende, antes do cliente fazer a compra, se esse cliente ele tem um perfil de presenteador ou de uso próprio. E depois disso, isso acaba direcionando toda a nossa estratégia de personalização. Aqui é um exemplo muito específico, mas o que é legal comentar é que nós não saímos de cara já desenvolvendo esse tipo de modelagem. Primeiro a gente teve que trilhar todo um desenvolvimento básico de entendimento do histórico de compra, de segmentação do perfil, para atingir essa maturidade e desenvolver modelos mais sofisticados e robustos aqui, que vai melhor alinhar com a experiência do cliente ali na ponta. Pelo que você está me falando, o que eu entendo é que sim, foi uma trajetória do conhecimento dos clientes até chegar nesses 2 perfis, uso próprio e presenteador. Foi uma trajetória que vocês caminharam aí até conseguir segregar esses 2 grupos. Perfeito, existem outras trajetórias também, que eu acho que a gente linka com a pergunta anterior do real time. Por exemplo, quando nós queremos fazer uma, personalização multicanal, o cliente ele foi nesse ele o cliente é único, né, então ele entrou em contato com a gente
no site e fez as pesquisas dos produtos A, B e C, e não comprou. Pode ter ou não colocado no carrinho, mas querendo ou não, ele deixou um rastro digital de que produtos ele tinha interesse. Mas muitas vezes, muitos clientes não têm essa segurança de comprar pelo mundo digital, pelo e-com, pelo marketplace, e acabam indo até a loja falando com a venda direta. Então é parte dessa nossa personalização também, que a gente poderia chamar real time, de quando esse cliente aparecer em uma das nossas lojas ou aparecer ali para falar com algumas de nossas vendedoras, a gente entender que ele sim estava à busca desses produtos e trazer essa informação na ponta para poder melhor recomendar. Então, muitas vezes a gente pensa que modelos de personalização sempre tem que envolver IA, é super robustos, uma inteligência superior, não é muito bem assim. Uma solução mais próxima de um real time aqui, de intercomunicar os canais e ter todos esses dados entrelaçados, já ajudaria a melhorar toda essa experiência. Nossa, bem legal isso, porque aí você consegue até ajudar a vendedora ali que não precisa passar todo o portfólio de produtos da loja, né, ela consegue ser mais direta, mais objetiva e aumentar a chance dela de conversão ali do cliente, né. E acho que até o cliente se sente mais acolhido. Nossa, ela foi assertiva, foi um tempo menor de interação até chegar no produto que eu desejo, o cliente sai mais contente, mais feliz ali na interação. E isso melhora a experiência do cliente, que é o que a gente quer, que os clientes saiam super felizes e e satisfeitos. E dando continuidade aqui no nosso bate-papo, De que maneira o compartilhamento de dados entre departamentos pode facilitar uma tomada de decisão mais colaborativa e alinhada com os objetivos gerais da empresa? você tem algum exemplo prático para dar que você vivenciou já dentro do GB sobre isso? Temos sim, Patrícia. E vou eh, pegar um exemplo aqui muito orientado também à recomendação de produtos, tá? Só que antes um disclaimer, né? Porque quando a gente começa a trabalhar com todos os dados da empresa, de várias áreas e departamentos distintos, acho que a primeira preocupação é LGPD, né? Se esses dados podem ser realmente compartilhados. Então, uma coisa que eu gosto de reforçar sempre se preocupem com isso, tenham uma equipe preparada e que te auxilie nessa jornada. Nós inclusive temos um podcast falando sobre ética com os dados, que tem um pessoal do GB falando bem legal sobre esse assunto, então quem ainda não ouviu, volta lá e escuta nosso episódio sobre ética com dados. Ótimo, fica a dica aí, pessoal. Eu acho muito importante. Eu acho que a primeira barreira é essa, quando a gente pensa em compartilhar as informações. A segunda barreira é nós precisamos de uma forma robusta de segurança de acessos sobre os dados internamente dentro da empresa. Porque a partir do momento que o seu data lake ou o teu grande banco de dados, vamos chamar assim, né, independente do conceito, começa a ter muitas tabelas e contextos, você precisa de uma gestão quase de linha e coluna de muitas informações que podem ou não ser compartilhadas. E isso daqui tem que ser tratado com muito carinho dentro do mundo corporativo e é complexo, não é simples. Mas indo agora direto à pergunta, Paty, acho que um case bem legal que a gente vivenciou que envolve engenharia e ciência de dados foi um projeto que começou dentro do P&D, que a gente começou entendendo quais são as características dos produtos em termos das features, né? Vou dar o exemplo. Esse perfume, ele é madeirado, ele tem uma tendência mais para as pessoas entre 20 a 40 anos de idade. Qual que é o claim desse perfume? Ou na parte de maquiagem, essa cor vermelha, ela se parece mais com quais outras cores vermelhas? A priori, nós começamos a desenvolver esse tipo de projeto para entender e melhor desenvolver nossos produtos. Mas o que depois de fazer esse projeto nós identificamos? Que, opa, se os meus clientes na ponta estão procurando algum produto que está em ruptura ou que não está muito próximo do portfólio que eu tenho, por que eu não uso essa informação para lá na ponta, na recomendação do meu produto, também ajudar a falar, olha, você que está procurando esse item, nós também te sugerimos estes aqui, que são os produtos mais similares ao que você
está procurando. E esse daqui foi um exemplo muito legal que nós utilizamos um compartilhamento de um projeto de Science em P&D direto no Icon na ponta e nos aplicativos de venda direta para poder ajudar a recomendar produtos similares. Bem legal. E vocês têm algum, por exemplo, estudo, o que os clientes estão buscando que o Boticário ainda não tem e que é um buraco ali aonde o Boticário pode estar atuando? A gente chama isso de white spaces, né? Identificar esses espaços em brancos aonde nós não estamos atuando ainda. Então, sim, nós temos esse gênero de projeto aqui também, de uma forma um pouco tímida ainda hoje, bem provável, assim, nossos próximos passos é intensificar nossas pesquisas e desenvolvimento em cima desse projeto. E, no geral, para conseguirmos fazer todo esse desenvolvimento, é um projeto bem complexo, porque necessita de várias fontes de informação, desde da fonte básica, né, que é o próprio consumo interno dos produtos aqui dentro do GB, dos clientes que eles estão consumindo, até dos nossos concorrentes e do que o mercado está falando de tendência, porque os espaços em branco são infinitos, só que a mina de ouro está: qual desses espaços em branco realmente irá trazer o valor? Realmente existe um público interessado que a gente deveria investir. Então, esse mesmo projeto que comentei agora há pouco, sobre identificar os atributos, é um projeto que ajuda a identificar esses espaços em branco. Vou dar o exemplo de paleta de cores, né? Quais outras cores que o mercado está pedindo e nosso paleta de cores aqui dentro do GB, seja com o Boticário, Quintice Berenice ou com Eudora, Vult, a gente não está atendendo de alguma forma o público esperado, né? É, então, são projetos assim, muito inovadores que trazem vários insights e que acabam tendo muitos frutos, não só no P&D, que nem eu comentei, em outras frentes aqui do varejo também. Tá? Sim, bem legal isso, porque a gente consegue identificar meio que uma trilha ali do cliente, o que o cliente já tem, o que ele deseja ter, o quais as expectativas dele e e atender toda essa régua do cliente. Vocês fazem estudos também, por exemplo, sobre qual o melhor meio de comunicação com os diferentes perfis de clientes? Por que que um cliente é loja física, por que que um cliente é web? Até às vezes cruzamento entre marcas, determinado cliente é loja física do Boticário, é web da Eudora, por que que ele tem essa diferenciação, ou ainda está caminhando para chegar nisso? Eu diria que os estudos descritivos sobre quem são esses clientes, em quais canais eles compram e em quantas marcas e de quantas marcas eles compram aqui do Grupo Boticário, isso eu acho que a gente já deu um bom passo. Entretanto, a parte de focar nos nossos investimentos de marketing, mídia, nós estamos ainda no caminho. Já fizemos aqui alguns modelos e estudos que dizem qual que seria o melhor investimento de mídia, de marketing para cada grande canal nosso. Isso nos ajuda a orientar o nosso orçamento de uma forma ainda no horizonte anual, mas em termos já mais específico, aquele investimento do dia a dia, seja no e-com, para aparecer ou numa site da web, ou numa propaganda específica da TV ou no outdoor, esse a gente ainda está em fase de desenvolvimento, porque boa parte da evolução desse tipo de produto depende de muitos dados que estão pulverizados em todos os nossos canais de comunicação. Então tem uma jornada de dados muito grande aqui que a gente está percorrendo para conseguir captar todas essas informações e poder conseguir tomar uma decisão mais micro e boa e específica que a gente pode automatizar através de uma IA e na utilização de dados. Então você que está escutando a gente, tudo parte de um dado bem estruturado, bem organizado. Então, se você, eh, na sua empresa acha que não está bem organizado, bem estruturado, pode chamar de AVB que a gente tem aqui como te ajudar a estar organizando isso, para isso galgando os degraus até chegar no momento de conseguir fazer uma modelagem, utilizar a IA para gerar valor para o seu negócio. Mas a base é
dados com qualidade e estruturados. Eu acho ótimo esse claim, essa perspectiva aqui, esse claim, Patrícia, porque muitas vezes a gente se depara com muitas soluções aqui, das pessoas chegando com soluções muito robustas de inteligência artificial, resolvendo um problema de negócio. Mas o ponto é, qual que é a parte mais difícil? E a parte mais difícil, acreditem ou não, a maioria dos cases aplicados à indústria de varejo, que pelo menos nós aqui no grupo se deparamos, não é fazer muitas vezes a modelagem, mas sim é realmente ter o dado certo, no lugar certo, da forma correta para poder trabalhar. Obviamente que depois não tem nenhuma mágica, né? A gente não aperta o botão e está pronta a recomendação e por aí vai. Mas a grande parte do blocker e do tempo de desenvolvimento dos projetos ainda são nessa parte de estruturação e organização dos dados, né. Matheus, caminhando aqui para a reta final do nosso episódio, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Olhando para o futuro, como você enxerga a importância do desenvolvimento contínuo dos profissionais que trabalham com dados? É muito importante essa pergunta, Patrícia, porque realmente dados é um mercado de trabalho que ele nasceu muito aquecido, né? Então muitas pessoas migraram para esse mercado e é um mercado que ele vem se revolucionando desde o seu nascimento. Por quê? Porque a gente começou aquecido, só que não muito munido com ferramentas ótimas de trabalho, até pipelines, né? Para quem está na área aí deve conhecer mais, pipelines de DataOps e MLOps, que não são iguais a do DevOps. Então, ter esses conceitos bem estabelecidos e fluindo aqui dentro da empresa, entender eles, né? Se você é um engenheiro, um analytics engineer do DataOps, ou se você é um cientista de dados, ou um engenheiro de machine learning, entender do MLOps, é super importante e hoje já, vamos dizer assim, baseline trivial dentro do mundo corporativo de como que é o trabalho do dia a dia de uma área de dados, mas não para por aí e não irá parar tão cedo, né? Temos tendências e novas tecnologias chegando a toda hora, formas mais fáceis de fazer todos os steps dessas esteiras de uma forma muito mais plug and play, e a generativa chegando. Já vou falar de IA generativa, que eu acho que sim, vai mudar o nosso mercado, mas eu acho que independente dessa trilha técnica, algo que algo que a gente não pode perder ao trabalhar com dados é esse contato com as áreas de negócios, áreas funcionais, de como realmente do que está sendo trabalhado, executado, para que serve, como que nós agregamos valor e qual que é o nosso objetivo final de entrega de valor. Isso é super importante, vale para qualquer profissional de tecnologia, porque cada vez será mais fácil fazer programação, cada vez será mais fácil levantar uma IA básica, vamos falar assim. Talvez as mais complexas ainda demorem alguns anos, mas o que vai diferenciar não será só as ferramentas a partir de agora, vamos falar, ou de um bom tempo, mas também como que nós entendemos o porquê estamos fazendo. Isso aqui é um conhecimento muito prático e tácito que nós precisamos desenvolver no dia a dia dos profissionais de tecnologia. Acho que tem tecnologias emergentes como generativa AI que já veio reforçando isso, porque antigamente para você fazer uma análise de dados em Python, vamos falar assim, primeiro você tem que aprender a programar em Python, aprender os steps básicos de estatística, quais são a ordem comum de fazer um EDA, que nós chamamos de Exploration Data Analysis, para gerar ali no Python uma análise descritiva e de diagnóstico básico aqui de algum problema que a gente está pensando em analisar ou desenvolver. Hoje, com Generative AI, para quem já paga ali o GPT-4 e usa o Data Analysis, ele já faz todos os steps automaticamente para a gente. Isso quer dizer que substitui os profissionais de dados? Não. Isso quer dizer que a parte mecânica, a parte que dava um trabalho de programação repetitivo, ela cada vez deveria ficar menor, diminuir, ficar mais como subparte do nosso dia a dia, e a parte pensante realmente, que agrega valor, de interpretar aqueles dados, analisar, ser realmente analista de dados. Eu sinto que as pessoas que trabalham com dados, as novas que entraram no mercado no hype da onda, elas perderam um momento muito importante no desenvolvimento de carreira, que é ser um analista de dados.
que é realmente pensar por que eu estou fazendo aquilo e para que eu estou fazendo aquilo ali. Então, eu vejo que as novas tecnologias emergentes vão trazer de volta isso, porque a parte mecânica vai ser cada vez mais automatizada e nós temos que se conectar de novo cada vez mais com o negócio, que é um ponto super importante que agrega valor. Sim, eu também vejo muito por esse lado que as pessoas têm mais que saber fazer as perguntas certas para ter as respostas certas, do que a parte ali de programação. Mas às vezes a programação também é importante, que eu já cheguei a olhar alguns códigos ali da IA e falar assim: "Nossa, eu poderia ter feito melhor, daria para ter feito em menos linhas, de uma forma mais otimizada". Já cheguei a criticar isso Ah, também da sim. IA. Não, perfeito. E assim, a gente não está no state of the art de Generative AI ainda, mas eu acho que para quem trabalha com IA sabe que sempre o processo de trabalhar com IA a IA não substitui o ser humano, a IA é um step entre a tomada de decisão. Então, se antes nós fazíamos uma tomada de decisão de previsão de demanda sozinho, ou uma decisão de investimento, ou uma análise de crédito sozinho, quando a IA entra, ela é um step adicional a essa jornada. E eu vejo a Generative AI entrando dentro desse step, acelerando o que nós já fazíamos, só que de uma forma mais eficiente, porque ela come a primeira parte do caminho que seria mais onerosa, né? Então, só reforçando que ela não vem substituindo, ela vem acelerar essa parte mais onerosa nossa aqui dos primeiros linhas de código, primeiros desenvolvimentos e debugs, vamos falar assim. Matheus, aqui para fechar mesmo, você acha que o GB estaria onde está hoje, se não tivesse utilizado dados lá no seu passado? Pergunta difícil essa. Eu vou dar minha opinião pessoal, tá? Porque é uma pergunta bem difícil e, assim, desde que eu tô há quase 9 anos no GB, acho que uma das coisas que mais me impressionou quando eu entrei no grupo Boticário foi o caráter de inovação que tem em todos os aspectos, não só no P&D, mas também em tecnologia, o querer realmente fazer diferente, ser empreendedor, tá? E isso fez o Boticário chegar muito cedo em questões do tipo banco de dados, IA, análise de dados. Então, eu que tinha recém-vindo do mercado há 9 anos atrás, eu me deparei com um mundo muito diferente quando entrei no GB, que em termos técnicos ainda, vou ser bem sincero, era rudimentar, tá? Mas em termos de visão e propósito, onde queríamos chegar, era muito avançado. E foi o que fez nós estarmos onde estamos hoje. Foi esse caráter empreendedor e essa visão. Eu vejo, então, voltando à tua pergunta, eu vejo que dados foi a consequência do caráter empreendedor e foi, tipo, a mola que nos ajudou a chegar aqui também, junto com produtos digitais, junto com nossas expansões de canais, aonde sem dados, nós não seríamos tão eficientes em muitas coisas do que fazemos como somos hoje, e num crescimento tão acelerado. Eu encontro muitas empresas que não tiveram essa visão empreendedora ampla, que acabaram travando em muitos problemas de processos, de crescimento não organizado, que muitas ações aqui dentro da empresa, e uma delas foi dados, ajudou a direcionar e fazer a gente não se perder e segue não fazendo se perder nesse caminho. Mas lembrando que é uma série de fatores, e eu acredito que sim, dados foi uma das principais. Bom, gente, quero E agradecer aqui o Matheus por esse bate-papo, super rico, que trouxe bastante valor e informação ali de como os dados podem ajudar a sua empresa. Agradecer vocês também, nossos ouvintes. E você que gostou, já curte, salva, compartilha, fala para todos os amigos aí estarem nos escutando. eu também gostaria de agradecer a todos os ouvintes, reforçando aqui a visão de dados é uma coisa muito específica, particular e que nós temos trabalhar como um só. E quando eu falo um só aqui é a área de tecnologia junto com a área de negócio. Para fazer essa entrega, eu acho que ter parceiros estratégicos como a GVB
ou como aqui dentro do GB, que nós temos o time nosso interno, que junto também acabam desenvolvendo como se fosse algo único, é o que nos ajuda a chegar no sucesso, e eu gostaria de recomendar e reforçar que isso é muito importante, a forma com que trabalhamos, né? E, novamente, é só agradecer a participação e desejar aí boa semana para todo mundo. Brigadão. E você que está nos ouvindo, deixa aí nos comentários sugestões dos próximos temas que vocês querem estar ouvindo aqui. Brigadão, gente. Esse foi mais um episódio do podcast Papo de Outlier.